Você já reparou que o apocalipse tá em todas? Você vai ver o filme é de zumbi. O jogo se passa inteiro em ruínas. E aí a série é pós-apocalíptica também. De uns tempos pra cá, parece que boa parte do conteúdo que a gente produz e consome por aí fala sobre o fim do mundo. Você também não sente uma espécie de foco obsessivo nesse tema? O que é que explica essa ideia fixa? Será que ao ficar criando ficções e mais ficções sobre o fim do mundo, a gente não está meio que se preparando para ele? Como se a gente acreditasse mesmo que isso vai rolar? Isso é o que a gente vai tentar entender hoje aqui na nossa TV Cringe, produção do Comitê Revolucionário da Intentona Geriátrica. Tem essa palestra do Silvio Almeida, que hoje é ministro, né? A palestra é de 2016. Eu não canso de mencionar essa conversa aqui e, cara, eu tenho boas razões para isso, sabe? Essa é uma conversa sobre assuntos dos quais a gente sempre trata aqui, né? Cultura, comunicação, educação, são os nossos interesses aqui no Meteoro. E essa palestra tem falas duríssimas sobre cada um desses temas. Logo de cara, ele sustenta que o nosso sistema de educação pode estar propagando uma ou outra mazela da cultura. É, coisa ruim se propagando na sala de aula. Racismo, por exemplo, e só por exemplo. Aí ele sustenta essa ideia de um jeito que você não conseguiria nem contra-argumentar, e no final, depois de te pegar com essa ideia, ele arremata de um jeito pesadão. A educação não é só solução, a educação é um problema. Eu estou afirmando isso aqui. A educação é um problema, não é solução, não. Essa história de que o problema do Brasil é educação, isso é papo furado. O problema do Brasil é desigualdade. Eu acabo voltando para essa palestra sempre, não só porque ela trata desses temas todos que nos interessam tanto aqui. Eu acho que eu volto para ela porque de alguma forma tem momentos emocionantes, né? Tem aquelas falas duras que causam indignação e daí tem uns momentos assim que tocam a gente. Parece que até as perguntas ali ajudaram, saca só. Partindo do pressuposto de que o racismo, o machismo, a pobreza, enfim, são inerentes ao sistema capitalista, que foi o que eu entendi, o que eu aprendi do que você disse. Como é que a gente cria uma escola pública emancipatória dentro desse sistema? Ou se é possível criar dentro desse sistema uma escola pública emancipatória, enfim. E olha a resposta de novo, se não é pesada. Nesse sistema, a gente só tem uma coisa a fazer, lutar. É só isso que a gente faz. Não tem oásis, não tem descanso. Eu estou muito convicto de uma coisa, sabia? E é isso que faz, isso dá graça na vida. Eu estou muito convicto de que tudo que a gente fizer de bom agora, e tem muita coisa boa para a gente fazer, isso aqui é uma coisa muito legal que a gente está fazendo agora, a gente só vai ver o resultado, a gente não vai ver nem o resultado disso. A gente não está lutando por a gente, né? A gente está lutando para o futuro. E é nesse ponto que vem um apontamento muito curioso sobre cultura, sobre os jogos, os filmes, sobre as histórias que são contadas agora, no nosso tempo. Desculpa, só uma coisa que me veio à mente, que eu falei de super-herói, é uma coisa interessante. Eu tenho falado com a Cláudia, inclusive. Vocês repararam a quantidade de filmes apocalípticos de super-herói que tem hoje? É um sintoma da cultura, é um sintoma da crise, né? Ou seja, as pessoas acham ou que o mundo vai acabar num barranco, ou que vai ter só zumbi, né? Ou então gente lutando por gasolina, foi mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil há pouco tempo, Mad Max. Ou então vai ter que vir alguém de outro mundo, então para nos salvar, né? Porque a gente mesmo não se salva. E quando eu puxo pela minha memória os conteúdos que eu tenho consumido aí nos últimos meses ou anos, eu percebo que ele está certo. O que mais tem na ficção é distopia. Já a utopia você não encontra tanto. E por que é assim? Os zumbis mesmo que ele cita ali, os zumbis foram longe desde A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968. Esse filme é um marco do que viria a ser
todo um gênero por si só, né? Que é o filme de zumbi, a série de zumbi, o jogo de zumbi. Franquias e mais franquias devem seu sucesso a esse ancestral aqui que é humilde, né? Um filme independente, custou lá $100 mil, valor que é assim ridículo para a indústria. Aí o que começou ali naquele filme baratinho virou o quê? Walking Dead, Resident Evil, The Last of Us, Zombieland. É muito conteúdo sobre zumbi, cara. Só que o zumbi, né, ele é só um personagem aí dentro dessa insistência na distopia e no futuro pós-apocalíptico. Porque não é difícil de perceber que o cinema, os jogos, eles também estão lidando com outras simbologias, outras alegorias, que também falam sobre o fim da civilização. Muitas vezes a ficção parece que está tentando imaginar como seria a vida depois da queda da civilização, né, cara? Pega aí o exemplo de Horizon, Zero Dawn, depois tem a sequência, né? Que é Forbidden West. A civilização ali sumiu, deixou para trás uma tecnologia que vai sendo redescoberta, como assim um tesouro ou então uma maldição do passado, né? Nem parece, mas isso aqui é pós-apocalíptico. E em muitos outros jogos, muitos outros filmes, isso é até bem mais explícito, né? Fallout é um exemplo, Death Stranding é outro. E nas séries, essa mania pós-apocalíptica aí ficou tão séria, mas tão séria, que já inventaram até a ficção pós-apocalíptica infanto-juvenil. Tô falando de Sweet Tooth, de 2021. O protagonista é esse menino fofinho, um chifre, só que ele vive num mundo em que a sociedade entrou em colapso, depois lá que um vírus atacou, pegou geral. Talvez a pandemia tenha dado uma força nessa obsessão pelo fim, né? Tem isso. No próximo segmento, eu quero te falar sobre uma outra coisa que a gente está vendo mais e mais nos jogos, mais e mais nos filmes, e que também se relaciona com essa ideia de pós-apocalipse. Ruínas, na sequência. E hoje, na nossa mostra de arte digital, também conhecida como a televisãozinha aqui do fundo, nós temos Sonfai. A obra dele aqui é interessante, ele usa... Tudo isso é vídeo analógico, né, cara? E ele produz toda a aparelhagem dele para causar ali, ó, as interferências eletromagnéticas na televisão e fazer aqueles efeitos malucos ali. Vídeo analógico. Tem louco para tudo, né? E para sorte dele tem quem goste. No caso, eu. Se você joga videogame, principalmente esses de mundo aberto, são enormes as chances de que você tenha passado muitas horas aí recentemente explorando ruínas. É muito jogo com muita ruína, e dessa vez eu não vou ficar soltando muitos exemplos. Tenta lembrar aí só de The Legend of Zelda, né? Quanto tempo faz que a gente não vê o reino do Link lá, rapaz? Hyrule, Hyrule, inteiro. Pô, faz tempo, hein? Talvez seja interessante olhar para o que aconteceu com esse reino aí ao longo das últimas décadas. Pega lá pelo Super Nintendo em 1991. O jogo era Link to the Past. Tinha Vila Cacarico lá, um lugar importante para o jogo. Ela ali aparecia vibrante, gente comprando, gente vendendo, gente criando galinha. Tinha uma grama para cortar ali, claro, né? Mas estava tudo bem, normalidade. Pula para 98, no Nintendo 64, o jogo é Ocarina of Time, e aí você ainda vê o reino em sua normalidade, pela maior parte do jogo, né? Tirando uma ou outra princesa sequestrada, o que é normal ali nesse tipo de história. Aí depois disso, esse pobre reino foi inundado, tô falando de Wind Waker em 2002 para o GameCube, e daí para frente, rapaz, não melhorou muito não em geral, viu? Hyrule, né, que tem essa história aí de milênios, agora sempre é mostrada nos seus períodos de decadência. Ou quase sempre, pô, ruína pra todo lado. Pega aí o exemplo de Breath of the Wild, de 2017. Tudo que já foi belo, reluzente aí nesse reino, tá cacarecado. E isso é curioso, né? No Zelda de 2017, a gente caminha por alguns dos cenários do Zelda de 1997, só pra ver esses lugares todos devastados.
E fica essa hipótese colocada nesse exemplo e em vários outros. Como disse o Silvio Almeida lá atrás, né? Isso pode ser um sinal de que todos estamos pensando bastante em como seria um futuro assim, em ruínas. Só que no caso dos jogos, a gente precisa fazer uma ressalva, né? Tem sempre a questão da jogabilidade. É que uma cidade tem que fazer sentido, tem que representar uma cidade real, né? E cidades têm um certo ordenamento, aí elas podem ser chatas. Ruínas são um pouco diferentes. Como tudo desaba ali de qualquer jeito, fica mais fácil de você compor um cenário mais gostoso de explorar, com lugar para pular, lugar que você tem que passar lá espremido, lugar para atravessar nadando que está inundado, tem que escalar, tem que interagir mais às vezes. Outra vantagem seria de não precisar povoar ruínas com toda aquela gente que normalmente está nas cidades. Isso poderia poupar algum trabalho no desenvolvimento, né? E teriam outras razões aí para as ruínas serem tão populares que estão nesse campo aí técnico, da jogabilidade, do desenvolvimento do jogo, né? Eu tive uma conversa sobre isso com o Guilherme Zafari, aqui no Meteoro. Ele manja de desenvolvimento. O que eu acho interessante da ruína é quando a gente observa, por exemplo, a ideia do Shigeru Miyamoto no primeiro Zelda. Mas aí a gente não tá falando de ruína, a gente tá falando de caverna, que ele gostava de explorar ali onde ele morava e não sei o quê. E o que uma ruína num jogo interativo proporciona, numa mídia interativa proporciona, é a instigação da imaginação, do tipo, o que tinha aqui antes? O que aconteceu aqui antes? Né? Mas, conversando sobre isso por aí, eu percebo que nem todos esses argumentos a favor da jogabilidade ser influente na presença massiva das ruínas nos jogos, nem todos esses argumentos desmentem por completo a possibilidade do sintoma da cultura. Quem me disse isso foi o Marcelos, né, que é uma das pessoas que eu mais respeito aí na crítica cultural brasileira. Eu fiquei lembrando da frase do realismo capitalista, né, do Mark Fisher, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, a gente chegou num ponto de crise onde não existe mais imaginação. A gente não consegue imaginar o que vem depois, a gente não consegue um cenário de prosperidade. A gente imagina quando já tiver tudo em ruínas, seja por guerra, seja por crise climática, seja por invasão alienígena, seja por revolução das máquinas, a gente consegue imaginar a ruptura. E aí a gente fica fantasiando com como que a gente vai juntar os cacos, que é a história, por exemplo, de um The Last of Us. Foi tudo pro buraco. O que sobra? Como que você se reorganiza? Eu acho que essa história é cada vez mais recorrente, assim, né? Correndo o risco de parecer meio coach, eu vou te contar um pouco da minha história com essa coisa aí de fazer trilha no meio do mato e de subir montanha. Tô apaixonado por esse troço, né? É que assim, eu fui criando esse hábito e fui ganhando o preparo físico, né? Então aí as calças, ó, do antes e depois. Eu tava com a bunda imensa. Mas eu fui ganhando também, cara, um outro tipo de preparo. O tipo de preparo que você precisa ter para não passar perrengue quando tá lá no meio do mato, muito longe da civilização, né? E aí, esse preparo, ele passa por saber o que carregar, passa por arrumar uma mochila direitinho e, claro, passa por se vestir também. Quando você tá na natureza, cara, tudo tem que ser funcional. É aí que entra a Tech T-Shirt da nossa Insider, resistente, confortável, leve e tem aquelas tecnologias que a gente sempre comenta, né? Mas o principal para mim ela evapora rápido. Essa é uma vantagem enorme, cara, porque quando chove você se molha, óbvio, mas no tempo seco, geralmente, você fica molhada de suor. Então nessas circunstâncias, cara, qualquer coisa que seque rápido é útil. E essa aqui é imbatível nisso, viu? Essa que eu tô usando é a M, na loja você vai encontrar do P ao XXGG e também tem outras cores. Aproveita, entra lá, usa o nosso cupom Meteoro12, mete mais 12% de desconto em cima. Obrigado Insider por estar comigo no estúdio e no meio do mato também.
da minha vida deve ser Final Fantasy VII. Essa é uma das histórias de ficção que mais fazem minha cabeça, viu? Junto com Moby Dick, do Herman Melville, e Minha Mãe é uma Peça 3, do Paulo Gustavo. Esse jogo, cara, é sobre um mundo que foi todo dominado por uma empresa, né? E aí, esse mundo em que reina soberana uma empresa sem qualquer controle estatal para cima dela, esse mundo ele é feito de uma certa energia espiritual, que é finita. Sem essa energia, a vida não se cria aí nesse planeta, né? Mas aí, essa grande empresa, que agora domina o mundo, ela construiu o seu reinado porque soube transformar essa energia num tipo de combustível que promove lá uma revolução industrial. E aí o que acontece é que esse mundo vai se tornando desertificado e hostil também. Aí quando o mundo está bem perto do fim, surge um grupo lá de ecoterroristas para tentar sabotar essa grande empresa. Até aí, tô dando só a premissa do jogo, mas agora atenção aqui para os spoilers. Eu preciso acrescentar que no final, esse mundo ele é de fato meio que destruído, né? Esse jogo aí é de 97, aí ganhou um remake, ou um reboot agora, ou sei lá, uma segunda versão. Então essa história do Final Fantasy VII, que é esse alerta enorme com caráter ambiental, que é essa distopia narcocapitalista, essa história está sendo recontada agora. Os caras estão lançando 3 jogos diferentes, né, que condensam a história lá dos anos 90. Falta lançar o último, mas aqui eu quero falar da segunda parte, Final Fantasy Rebirth, de 2024. Eu joguei aí nesses dias, rapaz, e mudaram muita coisa na história. Dessa vez fala-se de uma república que existiu antes do reinado absoluto aí dessa grande empresa, né? E aí, em vários diálogos, dá para sacar que a vida era melhor antes, viu? Nos tempos aí da república. Lá pelas tantas, a galera fica impressionada porque descobre o conceito de serviço público, de transporte público, né? Coisa que sumiu do mundo deles. Final Fantasy VII, de novo, é uma distopia narcocapitalista. Isso foi reforçado nessa versão, né, que dá destaque aí para a República, que tinha antes e tal. Mas tem uma outra diferença brutal nessa história. É que agora tudo acontece num multiverso. Isso significa que mesmo que o planeta deles seja palco de um cataclisma épico, como acontece no primeiro jogo, tá beleza, porque esse planeta continua existindo em outras realidades paralelas, então dane-se. Percebe o alívio que a coisa do multiverso representa logo de cara? Mas tem outras vantagens nessa ideia. É que se de algum jeito mágico ou tecnológico quem tá num universo paralelo puder interagir com quem tá no outro, então todo mundo pode se ajudar e numa dessas, todos os mundos de todas as realidades podem ser salvos. E cara, eu também não vou ficar vomitando exemplo aqui, mas você já percebeu que o multiverso também está em alta? Não vou ficar listando exemplos, só lembra, sei lá, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, filme de 2022, pode ser uma das melhores ficções científicas aí dos últimos anos, hein? E em muitas dessas histórias recentes, que se passam em multiversos, com realidades paralelas, em muitos desses casos, o multiverso é uma fonte de esperança. Ele aparece como possibilidade de salvação mesmo, e é por isso que o exemplo de Final Fantasy VII é muito simbólico para mim. No jogo original de 97, o recado é mais duro. Se a humanidade vacilar, ela perde. Salta agora para 2024, e o que você tem é a possibilidade de encontrar um outro mundo igual a esse, se tudo der errado. E agora, nesse ponto, a gente volta para o Silvio Almeida. Ele estava dizendo que toda essa obsessão pelos temas pós-apocalípticos e pela distopia em geral, tudo isso pode ser um sintoma de que a cultura está permeada aí por essa nossa ideia de que o mundo pode acabar em barranco. É o que ele tinha dito. Pode ser isso, mas tinha uma outra hipótese, uma outra possibilidade, lembra? As pessoas acham ou que o mundo vai acabar num barranco, ou que vai ter só zumbi, né? Ou então gente lutando por gasolina, foi mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil há pouco tempo, Mad Max. Ou então vai ter que vir alguém de outro mundo, então para nos salvar, né? Ouviu aí, né? Tem a hipótese de que alguém venha nos salvar. Para a religião é o tal do Jesus voltará, que a gente sempre ouve. Na ficção científica virou um multiverso. Um multiverso que, se bobear, serve até de refúgio, aí, um lugar para a gente fugir quando tudo isso aqui acabar em barranco. E entenda barranco por distopia, que é o contrário de utopia. Utopia é um termo que o mundo inteiro passa a usar a partir de um livro com esse mesmo título, né? Utopia, que é publicado por um inglês lá, chamado Thomas Morus. Eu quero terminar isso aqui falando de utopia, até porque, como eu mencionei no começo, ela parece meio ausente nas ficções, né? A utopia, acredite se quiser,
pode ser mais uma invenção brasileira. O que é utopia? Essa palavra surge com o Brasil, quando o Brasil tinha 16 anos. Surge em 1516. Um velho inglês, inspirado por essa coisa inesperada, absurda, que era a quantidade de índios que viviam de forma diferente, totalmente diferente do que se pensava que fossem os antepassados, em vez daquela ideia do antepassado bíblico, que era um ermitão comendo raiz amarga no deserto, que os europeus pensavam que o seu antepassado era isso. De repente, aquela indiada nua, bonita, o bom selvagem. Mas isso o Tomás Moros não viu, Darcy? O Tomás Moros não viu, mas leu. Então o Tomás Moros escreve utopia, que significa em lugar nenhum. Mas o que é o que o Tomás Moros faz? Ele inventa uma vida que não havia. Ele inventa uma ilha da perfeição, onde os problemas que ele via na Inglaterra não ocorriam. Então, utopia é inventar o país que você quer. Então, por isso é que eu sou utópico, essencialmente utópico. E eu acho, só acho, que pode estar aí uma das razões para a utopia estar tão por baixo. A utopia dá trabalho. Que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo.